Estão felizes? Amém. Amém. Você trouxe a Bíblia aqui? Abra comigo em Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 15. O Evangelho de Lucas, queridos, foi escrito por provavelmente um médico. Lucas era um médico que andou junto com Paulo em Atos dos Apóstolos. Ele decidiu escrever um relato, entre aspas, científico daquilo que aconteceu. O Evangelho segundo Lucas, queridos, é o único evangelho em ordem cronológica de fatos. Lucas fez uma pesquisa intensa. Ele escreve o Evangelho segundo Lucas, ele escreve Atos também, como uma pesquisa para que fosse guardado os relatos daquilo que Jesus fez sobre a face da terra. E quando nós entramos em Lucas, no capítulo 15, nós temos 3 parábolas consecutivas. A primeira, a parábola da ovelha perdida. A segunda, a parábola da dracma perdida. E a terceira, a parábola do filho perdido. Essas 3 parábolas, queridos, elas não podem ser pregadas de forma desassociada. Elas estão juntas. Quando nós olhamos, queridos, a parábola da ovelha perdida, nós vemos a ação de Jesus. Jesus é o nosso bom pastor, que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. A segunda, queridos, é a parábola da dracma perdida, onde a lâmpada acesa é o próprio Espírito Santo. É o Espírito Santo que ilumina, queridos, encontra valores perdidos na nossa vida. E a terceira parábola, queridos, é a parábola do Pai. Sim ou não? Daquele Pai, com amor e a ação do Pai. Então a primeira parábola aponta para a ação de Jesus. A segunda parábola para a ação do Espírito Santo. E a terceira parábola para a ação do Pai. E essas parábolas, queridos, não podem ser analisadas de forma separada. Por mais que nós possamos tirar princípios de cada uma delas, queridos, elas se entendem como um todo. Principalmente quando nós vamos estabelecer, entre aspas, doutrinas ou pensamentos. Quer ver um exemplo? Nós cantamos aquela música, e nada contra a música, queridos, mas algo que pode acontecer se nós só focarmos nesse ponto. Quando nós cantamos a música do ousado amor de Deus, que deixa as 99 e vai em busca de uma ovelha. Se nós achamos que isso é um padrão total, queridos, as pessoas vão olhar para mim: pastor, você tem que deixar todo mundo e sair atrás daquela. Não, queridos, absolutamente não. É uma ação. Quem acendeu o candeeiro, quem acendeu a luz para iluminar e procurar a dracma? A pessoa, a mulher que perdeu. O pai foi atrás do filho? Não. Ele sentou na varanda e esperou. Vocês estão me entendendo? Senão nós associamos amor com um lance: ah, pastor, já tem que ir atrás, você tem que fazer. Não. Absolutamente não. Aleluia. Lutero falava, queridos, que as músicas, elas ensinam. E nós, como igreja brasileira, nós somos discipulados por música, porque nós não lemos a Bíblia. Não tem como desassociar as ações. Filho, o pai não vai atrás. Tirei 90% do meu serviço. Pastor, você devia ir atrás. 25 anos de igreja. Saiu da igreja por quê? Porque o pastor não foi atrás.
queridos, preste atenção, essas parábolas nascem por uma questão. Por uma questão. Olha o que Lucas capítulo 15, do verso 1 ao 3 nos fala. Olha que interessante. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Daí Jesus começa a contar essas 3 parábolas. Qual que é a grande questão, queridos? Qual que era a pergunta? Qual que era a murmuração entre eles? Por que este recebe pecadores e come com eles? O centro, queridos, da discussão era porque Jesus sentava com publicanos e pecadores. O centro da questão que surge nessas parábolas como uma explicação desta questão central, e Jesus usava parábolas para explicar coisas espirituais com coisas naturais. Ele estava contando essas parábolas para resolver uma questão que os fariseus e os saduceus levantaram contra ele. Por quê? Porque os judeus, queridos, eles não comiam com publicanos e pecadores por causa da sua dieta. Os judeus tinham uma dieta estabelecida pela lei e eles observavam essa dieta. Por isso que eles não comiam com publicanos e pecadores, porque se eles entrassem na casa, eles poderiam comer algo que em cima, algo que a lei judaica não permitia que eles comessem. Imagine, de repente você chama um judeu para comer na sua casa e você faz lá, sei lá, você faz um X-bacon e dá para ele com presunto e bacon. Ele ia comer e ele se sentiu o quê? Sujo, contaminado. Ele ia infringir a lei. Por isso que os judeus, eles não comiam, queridos, porque eles iam se sentir, eles iam quebrar a lei que eles receberam. Se misturar com os gentios era visto como sinal de contaminação com o mundo e afastamento de Deus. Por isso que eles não comiam com publicanos e pecadores. Por isso que eles não se juntavam, por isso que eles não ficavam próximos. A parábola da ovelha perdida, queridos, Jesus como bom pastor, ele vai resgatar a ovelha perdida. Olha o que Mateus capítulo 18, verso 11 nos fala. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus como bom pastor, queridos, ele vai, ele nos busca, ele nos salva, nos restaura, ele busca como um bom pastor. Pessoas que têm um ministério pastoral na sua vida, elas vão, queridos, vão ir atrás, vão assistir, vão cuidar, vão amar. Posso ouvir um amém? Amém? Vão estar juntos, vão perseverar. Elas vão atrás daquele que se perdeu. A parábola da dracma perdida, queridos, o Espírito Santo traz a luz e encontra o valor que se havia perdido. Olha o que Lucas, capítulo 15, do versículo 9 ao 10, nos fala. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ação do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos levando e nos conduzindo ao arrependimento. A parábola do filho perdido. O foco, muitas vezes, queridos, quando nós ouvimos pregações ou olhamos para a parábola, nós focamos no erro do menino. Nós focamos no erro do filho mais novo. Mas o que Jesus estava respondendo? Por que ele come com publicanos e pecadores? Ele estava respondendo a esta questão. Então o foco da parábola não é, queridos, a questão
Ele está respondendo uma questão. Posso ouvir um amém? Amém. Por que ele come com publicanos e pecadores? O erro do filho não responde essa questão, sim ou não? Mas o amor do pai responde essa questão. Então o foco da parábola não é o filho ter saído, é o pai ter amado o filho quando ele volta. Amém. Aleluia. Consegue me entender? A revelação de Deus como um pai. Queridos, Jesus foi crucificado porque ele se declarou filho de Deus. Quando o centurião fura ao lado de Jesus e ele fala verdadeiramente, este era o filho de Deus. Aquele homem, queridos, ele ia à sentença porque o acusado foi morto em uma cruz. E quando ele olha para Jesus, ele fala o quê? Verdadeiramente, esse era o filho de Deus. Eu e você, nós lutamos com um espírito de orfandade. Eu e você, nós lutamos com um espírito de orfandade que tenta roubar a paternidade de Deus nas nossas vidas. Esse espírito tenta imprimir em nós uma mentalidade de empregados. Essa mentalidade de empregado, essa mentalidade nos torna religiosos, essa mentalidade nos torna o filho mais velho. E impede de nós usufruirmos o amor do Pai. Olha o que Lucas, capítulo 15, do versículo 25 ao 32 nos fala. Olha que interessante isso. Você já conhece a parábola? Eu não vou ler ela inteira, você pode ler depois em casa. Você lê ali as 3 parábolas, capítulo 15 de Lucas inteiro, mas olha que interessante. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, aproximou-se de casa, ouvindo música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro cevado, o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O perfil do irmão mais velho, queridos, é o perfil do cara certinho. Ele fazia tudo certo, ele trabalhava, estava no campo, no seu trabalho. E de repente ele escuta barulho de festa, de alegria. Ele fazia tudo certinho. Sabe aquele cara assim? Só falta Jesus. Trabalha, não falta, faz tudo certo, obediente ao Pai. Pastor, só falta Jesus no cara. Falta tudo, senhor. Um moralista, um politicamente correto. O cara. Olha o que o versículo 26 e 27 nos fala. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, por tê-lo recuperado com
saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Queridos, esse rapaz, ele não se alegrou com a volta do seu irmão. Preste atenção aqui em mim. A mentalidade de empregado não me permite se alegrar. Existe alegria com o arrependimento de um pecador, sim ou não? Sim ou não? Mas o religioso não se permite se alegrar. O pai mata o bezerro gordo. Preste atenção que é o, não é um bezerro. Era o especial. Foi o bezerro gordo, o melhor do rebanho. Agora entra comigo na história. Você está lá trabalhando, cuidando dos negócios do seu pai. Seu irmão mais novo fala: me dá os bens, vai embora, gasta em uma vida dissoluta. A Bíblia fala primeiro em uma vida dissoluta, depois o irmão chega à conclusão que ele gastou com prostitutas, vive de qualquer jeito, de repente o cara volta, e você estava cuidando daquele bezerro, era o melhor, e você pensando na picanha que aquela carne ia dar, todo dia, dando água, dando comida, dando ração, cuidando. Você trabalha duro, alimenta, faz o que o outro não faz. Afinal, você trabalhou duro. Qual seria a sua reação? Quando o rapaz sai, queridos, ele sai provavelmente com 25% dos bens do pai. Provavelmente. O pai ficaria com 50, daria 25 para cada um, e ele sai. Quando ele volta, o pai aceita ele de novo como filho, o que acontece? A herança do mais velho também seria dividida novamente. Sim ou não? Ele pôs um anel no dedo do filho mais novo, sim ou não? Colocou sandálias, falando assim: você é meu filho de volta. O que você gastou não faz mal, volta. Quando o velho morrer, se coloque no papel do irmão mais velho. Olha o que Lucas, capítulo 28, 15, versículo 28 ao 30 nos fala. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor, nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, não é nem mais meu irmão, é esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor manda matar o bezerro gordo para ele. Queridos, naquela cultura, queridos, não era normal o pai sair para buscar o filho. Não era normal, queridos. Estava acontecendo a festa, o pai não ia sair, mas esse pai, ele sai ao encontro do filho. Ele sai ao resgate do seu filho, que estava perto, mas estava longe ao mesmo tempo. Faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi o mandamento. Queridos, preste atenção, aqui está a mentalidade de empregado se manifestando. Quantas vezes numa dificuldade da vida nós falamos: mas eu estou fazendo tudo certo, por que isso acontece comigo? É quando a mentalidade de empregado sobe. E nós achamos que nós pagamos o nosso bem-estar com o nosso trabalho para Deus. E se eu servir a Deus, eu não vou ter problemas. Porque Deus é obrigado a pagar com o meu bem-estar o favor que eu faço para Ele, trabalhando para Ele. Sim ou não? Eu faço tudo certinho, por isso eu mereço
melhor do que comer com o porco é trabalhar com o meu. E muitas vezes nós estamos trabalhando para Deus como empregados. Sim ou não? E isso, queridos, toca todas as áreas das nossas vidas. Quer ver, queridos? Toca o nosso culto aqui. Nós vamos para o culto, queridos, e muitos de nós, a gente vem para o culto com a mentalidade de tentar converter Deus. A gente vem para o culto para converter a Deus. Quer saber como? Através do nosso trabalho. Se a gente vir no culto, queridos, cantar bonito, fazer tudo certinho, tudo organizado, tudo certinho, o que acontece? Deus baixa. E quando Deus baixa, aí nós vamos conseguir a nossa bênção. Queridos, Deus baixa é no outro lado lá, tá? Sim ou não? A nossa ideia, queridos, é a gente vir para cá fazer tudo certinho. E se a gente fazer tudo certinho, porque nós estamos fazendo tudo certinho, Deus baixa. E quando Deus baixa, se eu estiver me esforçando ali, Ele vai olhar para mim, e quando Ele olhar para mim, eu posso conseguir a minha bênção. Porque essa semana eu fiz tudo certo. E eu trabalhei bastante para Deus. E aí Ele vai me abençoar. Eu fiz um bom trabalho. Eu trabalhei duro para o Senhor. Então eu mereço a minha recompensa. E quando Ele vem, é porque eu realizei um bom trabalho. Porque nós oramos bastante, porque nós cantamos bonito, Ele vem. E daí nós acabamos sendo empregados em busca de um salário. Em busca de um salário. Deus, Ele está, sim ou não? Deus está, sim ou não? Quando nos reunimos como igreja, Deus está. Simples assim. Mas a atmosfera não mudou, pastor. Deus está, Deus. Deus está. Sim ou não? Deus está. E onde Deus está? A manifestação de Deus, queridos, Ele vem através da vida do meu irmão. Olha que interessante, queridos. Preste atenção nisso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e outro faz interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Quando nos reunimos, queridos, nós somos edificados como? Através da ação do Espírito Santo na vida do meu irmão. Aonde Deus está? Repete assim comigo, meu irmão. Mas eu não gosto dele. Deus não perguntou se você gosta dele. Deus se manifesta através da vida do seu irmão. Querido, o que você recebeu nessa terra que não foi de pessoas? Uma vez estava discutindo na academia, o cara falou assim, eu não acredito na Bíblia. Eu falei, por quê? Porque foi escrito por gente. Eu falei, você aprendeu matemática com quem, rapaz? O livro de matemática foi escrito
preguei bem, porque eu fiz isso. E daí você vê um monte de gente moralista que se acha melhor do que o outro. E perde o melhor de Deus, que é a manifestação de Deus através da vida do outro, que é o nosso culto. Quem já viu o anjo aqui? Levanta a mão. Que a gente deve estar uns 40, 50, 3, 4. Quem já viu o Espírito Santo? Levanta a mão. Quem já viu Jesus assim? Olhos de fogo. Você viu? Não! Aonde você vai ver ele? Nas manifestações através da vida do seu irmão. Quem já recebeu um abraço na igreja que quebrantou seu coração porque você estava precisando? Quem? Levanta a mão aí. Quem que te abraçou? Jesus através de quem? Aleluia. Muitas vezes nós somos místicos demais, queridos. O culto é bom quando arrepia. Quando nós saímos girando assim, né? Você é contra, pastor? Não, vocês vão ver eu sair girando de vez em quando. Não sou, gosto do reteté. Mas não tem a ver, queridos, uma coisa com a outra. A edificação acontece quando reconhecemos a Deus na vida do meu irmão. Quando nos reunimos, queridos, rios de água viva fluem do nosso interior, sim ou não? Jesus ele fala assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Lembra lá, queridos, quando Ezequiel viu os rios fluíam da onde? Debaixo do trono de Deus. Se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, no seu coração vai haver um trono, sim ou não? Jesus vai estar sentado num trono. Da onde fluem os rios? Debaixo do trono de Deus. O seu ventre se torna um rio que flui. Imagine, nós estamos aqui, reunidos. Se nós cremos em Jesus, reconhecemos a Jesus na vida do outro, rios de água viva começam a fluir no interior de cada um. É isso que faz a presença manifesta de Deus vir. Não é de cima para baixo. Porque a gente ainda está esperando Deus descer. Baixa Deus. Queridos, quando você ora para ser cheio do Espírito Santo, é de fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. O Espírito Santo está dentro de você. Então você não ora, vem Deus, vem. Você ora Espírito Santo. E vem aquela paz que sempre boa. Sim. Só que a gente ainda está esperando de fora para. Queridos, Deus já está. Olha o que 1 João capítulo 4, versículos do 11 ao 12 nos fala. Olha que interessante, queridos, esse texto. Gostaria que você prestasse muita atenção. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, você foi amado por Deus, sim ou não? Sim. Se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos, nós temos o dever, nós temos uma dívida de amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amamos uns aos outros, preste atenção, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Você quer que o amor de Deus seja aperfeiçoado em você? Amém. Vamos ler o versículo de trás para frente? Presta atenção aqui. O seu amor em nós aperfeiçoado. Como que o amor é aperfeiçoado? Se Deus permanece em, então tem como Deus não permanecer em nós. Posso ouvir um amém? Se Deus permanece em nós. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em. Quando nós amamos uns aos outros,
a manifestação de Deus acaba acontecendo de forma mútua, nós vamos sendo edificados, e o que acontece? O amor dele é aperfeiçoado em nós. Daí o que acontece? Quando a gente vem para o grupo, quando a gente vem para o culto, quando você está no seu grupo familiar, você não vai lá para ser abençoado. Você vai para ser um canal de bênção na vida do seu irmão. Você vai para entregar uma palavra, você vai para orar. Você não vai para receber, você não é uma sanguessuga, queridos. Queridos, quando a gente vem aqui tem uma mesa, sim ou não? Quem tem criança sabe, queridos. Quando as minhas filhas chegam da escola, eu faço almoço em casa. Quando a Kelly chega da escola, o almoço está pronto. A Kelly dá aula de manhã, o almoço está pronto. Eu ajeito a mesa, deixo tudo certinho, do jeito que eles gostam. Quando elas chegam, elas lavam a mão, sentam, o pezinho senta. O que nós como pais fazemos? O que os adultos fazem? Servem as crianças, vai servindo. Então criança senta na mesa para quê? Para comer. Adulto senta na mesa para quê? Para servir, para repartir. Quando a gente se reúne para quê? Tem duas classes de pessoas. Vai ter gente que vai vir para comer, e daí sai reclamando comida ruim, pastor prega mal. O louvor, estacionamento não estava bom. Vou procurar uma igreja de estacionamento melhor. Uma vez entrei num curso, o coach foi dar um curso de igreja. Fui entrar para ver, há anos atrás, 2017, 2018. Fizeram uma pesquisa, que você precisa ter uma boa EDI e um bom estacionamento, para que as pessoas venham. Eu falei, meu Deus, é igual shopping agora, que eu escolho pelo estacionamento e pelas lojas que eu gosto mais. Sem sentido, sem propósito nenhum, queridos. Conseguem me entender a loucura que se torna? Sim ou não? Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Pastor, o que acontece quando o amor de Deus é aperfeiçoado em nós? Queridos, nós somos chamados a sermos resumidos em amor, transformados em amor. Vamos lá, o fim das nossas vidas é ser como Jesus, sim ou não? Uma grande família de muitos filhos à imagem de Jesus. O resumo de Jesus, queridos, é o amor, sim ou não? Nós vamos ser esmagados, queridos, e aperfeiçoados até fluir de nós amor. Sabe por que se encrenca com tanta gente? Porque você não sabe amar. Aleluia. Glória a Deus. Não ri não, que isso aí é para mim, quem sabe. Porque eles pensam na cara encrenqueira. Deus me colocou como pastor, queridos, porque eu era encrenqueiro. Se encrenqueiro, então eu vou te colocar para pastorear a gente. Você vai ter que aprender a amar na marra. Não dá nem para mandar embora o cara, bicho. Não dá. O culto é público, aberto. Sim ou não? Olha o que 1 João, capítulo 4, versículo 20 nos fala. Olha que interessante isso aqui. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é? Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não? Eles não têm como achar que eu cultuo a Deus sem amar o meu irmão. O cara vem para o culto, eu vim para o culto, tá, o cara vem lá, ele entra e fala assim, hoje eu vou receber minha bênção. Hoje eu vou receber minha bênção, eu vou fazer meu culto certinho, eu vou ofertar, e hoje eu vou ofertar 100 reais. Uma oferta de sacrifício, para que Deus ouça a minha oração. E eu vou no altar e sacrifico minha oferta, faço tudo certinho. Achando que estou cultuando a Deus
estou cultuando a mim mesmo, porque eu não me dou com ninguém na igreja. É um culto de si mesmo, para o meu próprio benefício. Pastor, eu não me dou bem com gente. Eu também não. Naturalmente não. Sim ou não? Consegue me entender? Glória a Deus. Por isso, queridos, Deus está aonde o verdadeiro amor se manifesta. Não somos empregados em uma empresa disputando um cargo, mas nós somos e vivemos como filhos. Consegue me entender? Sim ou não? Sim. Quando estamos juntos, queridos, nós vamos ser edificados através do quê? Da vida do meu irmão. Você já teve uma pregação assim? Algo que você falou assim, nossa, isso impactou a minha vida, sim ou não? Você já teve isso? Foi um anjo que pregou para você? Alguém já viu o anjo pregar? Eu nunca vi. Não pregou nem para Cornélio, queridos. Queridos, imaginem, o anjo apareceu para Cornélio. Queridos, você ficaria mais impactado em ouvir Pedro ou ouvir um anjo falando? Fale a verdade. Queridos, eu ia querer muito mais ouvir o anjo, não Pedro. Queridos, o anjo apareceu para Cornélio e falou o quê? Ó, o negócio é o seguinte, vai na rua direita, assim, 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 no curtidor de couro lá, e procura Pedro, porque ele vai ter uma coisa para falar para você. Queridos, fala a verdade, ia ser muito mais massa o anjo falar para você, né? Deus decidiu, na sua soberania, usar pessoas. Eu tenho certeza que os anjos fariam um trabalho muito melhor que você, porque impactaria muito mais. Mas Deus, na sua soberania, decidiu usar pessoas. Por isso Deus está onde o verdadeiro amor se manifesta, queridos. O impacto, queridos, com o amor de Deus, ele transforma as nossas vidas. Olha o que Lucas, capítulo 31, versículo 30, capítulo 15, versículo 31 e 32 nos fala. Olha o amor do Pai, queridos. Lembra qual que era a pergunta? Porque Jesus recebe, come com publicanos e pecadores. Ele está respondendo essa questão. E ele chega no amor do Pai. Ele chega no amor do Pai. E olha o amor desse Pai. Então o Pai respondeu, imagine, o seu filho veio furioso com você, reclamando, falando. O que o Pai responde? Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora preste atenção aqui, queridos. Tudo o que é meu é seu. Queridos, nós não somos empregados. Nós não somos empregados. Imagine Deus falando para você, tudo que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Olha Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17 nos fala. Olha que interessante, queridos. O próprio Espírito confirma ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha a conclusão, olha a lógica que Paulo chega. O Espírito Santo, ele testifica no nosso interior, ele fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E olha a lógica, se nós somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, nós temos uma herança, amém? Uma herança dos santos. E nós somos co-herdeiros com Cristo,
Ele era o unigênito e depois ele se torna o primogênito, o primeiro. Mas ele era o único e ele decide dividir a sua herança conosco. O filho mais velho estava brigando pela herança. O filho perfeito, que é Cristo, divide a sua herança. Com nós, que éramos pecadores, estávamos afastados de Deus. Ele se alegra com o nosso retorno a ponto de dividir a sua herança conosco. Glória a Deus. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus. Agora nós temos um pai, nós temos uma herança e somos co-herdeiros com esse padrão de filho mais velho perfeito, que decidiu dividir conosco a sua herança. Glória a Deus. E a minha pergunta para você é: o que te falta? O que nos falta, queridos? Então por que nós buscamos um salário? Por que nós buscamos a paga do nosso trabalho? Por que disputamos para ver quem é o filho melhor? Por que buscamos uma recompensa? Por que nós queremos algo em troca? Consegue me entender, sim ou não? Olha o que Lucas, capítulo 6, verso 35 nos fala. Você crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Sim. Crê mesmo? De capa a capa? Você não seleciona versículo? Olha que interessante isso aqui, queridos. Vocês, porém, amem os seus. Que se é para amar o inimigo, imagine o irmão do seu lado. Vocês, porém, amem os seus inimigos. Deixa eu falar uma coisa para você, eu já falei, mas não vou repetir. Inimigo aqui, queridos, é inimigo de verdade. Inimigo aqui, queridos, era o que matava eles, matava a família deles. Porque quando Jesus aparece, queridos, todo mundo se odiava, queridos. O romano odiava o grego odiava o romano odiava o judeu, todos se odiavam, queridos. Não existia essa assim, ame eu, não existia, queridos. Eles se odiavam, queridos, a ponto de se matarem. Ali era inimigo de verdade. Inimigo para nós hoje é aquele colega de empresa que te chama de bobo e você vai ofendido para casa. Meu inimigo, filho do capeta. Que Deus pese a mão nesse desgraçado e você sai praguejando. Aqui é inimigo de verdade, queridos. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem, sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e nós podemos concluir com esse texto que o amor não busca nada em troca. Toda vez que eu faço algo esperando algo em troca, eu estou com uma mentalidade de empregado, não de filho. Porque eu estou esperando algo que ainda não tenho. Se eu sair do pressuposto que eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, não me falta nada. E por não me faltar nada, eu sirvo as pessoas. Vivo a minha vida sem esperar nada em troca. Vamos lá. Queridos, as leis de Deus, elas são proteções para nós, sim ou não? Sim ou não? Existem 3 leis. Na Academia do Reino, o Norberto estava explicando. Existem 3 leis, é bem simples de entender. Leis cerimoniais, que são as leis sacerdotais, cerimônias, como corta o bicho, faz assim, faz assado. Leis da civilização, leis eles faziam eles gerir como povo, e leis morais. Existia uma lei lá que eles falavam assim: se eu construir um parapeito, construir uma sacadinha, você tem que pôr um parapeito. Porque o que acontece? Se a pessoa cair da sacada e morrer, a culpa é sua. Sim ou não? Proteção. Proteção. As leis de Deus, queridos, são proteções. Aquilo que Deus pede para nós é para nos proteger, sim ou não? Até nas coisas que a gente não entende. A Bíblia fala, queridos, que se uma mulher fosse pega em ato de adultério, ela precisava ser apedrejada, sim ou não? Isso é amor de Deus. Sabe por quê? No Antigo Testamento não havia o sangue de Jesus para quebra de maldição. A única maldição que perdurava 10 gerações era a maldição do filho bastardo.
Se uma criança nascesse fora do casamento, de ato de adultério, ou fosse bastardo, não teria como quebrar uma maldição e seriam 10 gerações amaldiçoadas. Sim ou não? A geração ela pode ser de, alguns falam 40 e outros 70 anos. Vamos pegar uma geração de 70 anos, 10 gerações são 700 anos. Em 700 anos, quantas pessoas nasceriam daquela semente do filho bastardo? Quantas? E todas elas nasceriam debaixo de maldição. Não tendo sangue de Jesus para quebrar, seriam umas gerações de bastardos, amaldiçoados. E o bastardo não entraria na congregação dos santos. Amém? Sim ou não? Então Deus preferia matar um. Na verdade, 2, se a mulher tivesse fome. Apedreja, mata. Para quê? Para que 700 pessoas não nascessem? 700 anos de pessoas nascendo amaldiçoadas. O amor, as leis de Deus que são proteções. Quando Deus fala assim, ó, ame o seu inimigo, empreste e não espere nada em troca, o que Ele está falando? Eu vou te dar saúde mental para você viver. Se você viver desse jeito, você vai viver com saúde. Se você viver desse jeito, você vai viver segundo os meus padrões. Se você viver desse jeito, você vai ter qualidade de vida. Queridos, imagine você em um ambiente cheio de gente e você não disputando com ninguém. Você vai falar, pastor, eu não disputo. Mentira, queridos. A nossa natureza é de disputa. Queridos, pega esses homens velhos, nós tudo velho aqui, joga na roda aqui, ó. Nós saímos soco aqui, ó. Ninguém quer perder. Se ri, é verdade. Trânsito, queridos. Quando alguém fecha você, é disputa. Miserável. Queridos, está no nosso sangue, no nosso DNA. Nós estamos juntos, queridos. Nós estamos querendo disputar. Agora imagine, queridos, você entrar em um ambiente, queridos, ou você ser aperfeiçoado no amor de Deus, a ponto de você olhar para uma pessoa e você não ficar disputando com ela. Você não ficar olhando a roupa dela. Não, tá barrigudo, tá mais magrinho, tá bonito. Imagine, queridos, é saúde mental para você. Não esperar nada em troca, queridos, é saúde mental. É vida. Sim ou não? Quando nós olhamos para um texto desse, queridos, é uma insanidade em que eu e você podemos viver. São as loucuras de Deus. Já diria o poeta, só os loucos sabem. E ele escreveu essa música saindo de um culto do Bola de Neve. É uma loucura que só nós podemos viver, é uma insanidade, querido. Se você colocar para o mundo isso aqui, eles vão falar isso aqui é loucura, mas para nós não. Precisamos quebrar a mentalidade de escravo e nos tornar filhos maduros do Altíssimo. Quando a palavra filhos ali, queridos, aparece, uma grande recompensa serão filhos do Altíssimo. E vocês terão uma grande recompensa e serão filhos. Não é que é uma prerrogativa para nos tornarmos filhos. Porque João 1,12 fala o quê? Todos quanto receberam, Ele lhes deu poder para se tornar filhos de Deus. A palavra filhos de João capítulo 1, versículo 12 é técnico, filho pequeno. Quando fala filhos do Altíssimo aqui, vocês são filhos maduros de Deus. Nós podemos ser crianças, sentar na mesa e esperar sermos servidos, ou eu e você podemos decidir nos tornar filhos maduros, sem esperar nada em troca. Quantas vezes, queridos, às vezes a gente chega para pessoas nos nossos relacionamentos, poxa, mas eu esperava que você fizesse isso, isso, isso. Quantas vezes criamos expectativas e jogamos as nossas expectativas das pessoas sem mesmo elas saberem, e depois nós cobramos aquilo que elas não sabem que deveriam fazer porque nós achamos que elas deveriam fazer. Aleluia. Não esperar nada em troca é saúde mental. Não espere nada em troca, senão você se torna um empregado, mesmo tudo sendo seu. De nada você usufrui.
mais alguma coisa que Deus precisa fazer para você? Tem. Quando Jesus, queridos, na cruz ele fala, está consumado. Ele consuma a sua obra redentora. Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele caminha com seus discípulos. Ele sobe ao Pai. Quando ele sobe ao Pai, o que ele faz? Ele roga a Deus para quê? Para que o Espírito Santo seja enviado. O Espírito Santo é enviado no dia de Pentecostes sobre aqueles 120 homens. Aqueles homens começam uma igreja e eles vão impondo as mãos, orando por pessoas, repartindo aquilo que eles tinham. E o Espírito Santo chega até nós. Queridos, o que nos falta? O que nos falta? Nós podemos estar andando com o nosso Pai Celestial, com a mentalidade de eu faço para tudo. E a gente precisa entender que tudo que Ele tem já é nosso. Se já é nosso, eu estou satisfeito, completo, pleno. Teologicamente, queridos, nós podemos discutir duas bênçãos. Duas bênçãos. Não três. Duas bênçãos. Algumas linhas vão falar assim, quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos tudo, está tudo certo. Outra linha vai falar que nós recebemos a salvação e depois nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Nós podemos discutir isso. Só que nós não podemos discutir uma terceira bênção que não existe. Se você já recebeu a Jesus e você recebeu o batismo do Espírito Santo, você já tem? Falta alguma coisa? O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele habita em nós. O que nos falta? Quando eu reconheço a Jesus na vida do meu irmão, eu começo a receber dele, eu sou edificado como igreja, eu me torno uma família. O que nos falta? Nos falta algo. Queridos, Jesus veio para apresentar o amor do Pai. Por que Ele senta e come com publicanos e pecadores? Por que Ele senta e come conosco? Porque existe um Pai que nos é por isso que Ele estava sentado com publicanos e pecadores. E é por isso que você está aqui hoje. Porque existe um Pai que te e da onde que nós recebemos esse amor? Os nossos irmãos. Aonde praticamos esse amor? Com os nossos irmãos. A teoria do Evangelho, queridos, nós podemos receber sozinhos, amém? A prática nós vamos praticar com os nossos irmãos. Por isso que é bom você desengrejado. Daí você fica só na teoria. Daí você não tem vontade de matar um, daí você não tem que pedir perdão, Deus me perdoa, queria matar aquele miserável. A gente não vai sendo aperfeiçoado em amor. Você vai caminhando com Jesus, você vai percebendo aquilo que te irritava, hoje não te irrita? Não. E de repente você vai amando. A pessoa vem brava, você vai e abraça. Sei da história de um pastor, amigo meu, bem perto de mim, bem próximo. O cara chegou no gabinete dele, começou a discutir com ele, bravo. O cara tirou o óculos assim, e levantou as mãos assim. Eu queria ir para cima do pastor. O pastor levantou, abaixou a mão dele, abraçou ele e pediu perdão. Falou assim: me perdoa por eu não ser o pastor que você esperasse para que eu fosse. E nisso a pessoa e se você esperasse alguém? Se ele esperasse alguém troca? E se ele revidasse alguém?
nós vamos refletir a imagem do verdadeiro irmão mais velho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você recebe essa palavra no seu coração?